Apesar do frio dos últimos dias, ainda estamos em pleno verão e o risco da presença de animais peçonhentos aumenta. E aí, todo cuidado é pouco. Confira os detalhes na reportagem de Rômulo Balbinotti. A Flávia estava numa trilha quando foi picada por uma aranha marrom. Na hora ela não percebeu nada, mas quando chegou em casa, viu que tinha algo de errado e começou a passar mal. Eu senti como se tivesse uns alfinetezinhos me espetando. Aí quando eu olhei para minha mão, eu vi que estavam umas bolinhas branca com roxo e uma vermelhidão estranha em volta, né? Assim que eu percebi, eu já comecei a coçar. Não deu nem um minuto que eu cocei, ela já começou a inchar. E durante o percurso eu vi que meu dedo foi ficando mais duro. Começou a me dar tontura, dor de cabeça, náuseas. Foi bem ruim. Aí, quando eu vi que ficou roxo, eu me preocupei. Foi onde eu fui para o hospital. Essa enfermeira explica que, na maioria das vezes, a pessoa não sente a picada da aranha marrom. Os primeiros sintomas só aparecem horas depois. A picada pela aranha marrom, ela vai desde a forma leve, moderada como grave, e aí conforme a classificação dos estágios vai ser também a forma de medicalização, né? A gente recomenda, assim que você suspeita que foi picada, né, lavar o local com água e sabão e aí então procurar o atendimento médico. Em 2019, 11 pessoas foram picadas pela aranha marrom aqui em Blumenau. O animal peçonhento costuma viver em lugares escuros, quentes e secos. Manter os ambientes limpos e organizados ajuda a evitar a presença da aranha marrom, que tem o corpo pequeno e as pernas longas e finas. É uma aranha que geralmente pode estar dentro do domicílio ou na borda do domicílio, em ranchos, galpões. Faz geralmente uma teia meio irregular, não é uma aranha que faz uma teia suspensa assim. A temperatura aumenta, o metabolismo acelera, né? E essa oferta de alimento e o metabolismo. Quando cai a temperatura, ela se recolhe, diminui o metabolismo e diminui os acidentes. O sinal de alerta também vale para o escorpião amarelo. Hoje, 7 focos estão sendo monitorados em Blumenau, já que a proliferação dele é muito rápida. O escorpião amarelo se reproduz sem o acasalamento. Ano passado, 3 pessoas foram picadas na cidade. A picada do escorpião é venenosa e pode provocar efeitos tanto na região atingida quanto no sistema nervoso. Se a pessoa foi picada por um escorpião amarelo, ela deve procurar um posto de atendimento o mais rápido possível. No máximo uma compressa de água morna, alguma coisa para ajudar na dor. E procurar um posto de atendimento, porque lá tem desde soro até outros procedimentos aí que o médico vai escolher. Muito importante também levar ou uma foto do animal ou capturar o animal para levar junto, porque isso vai ajudar ali para tratamento médico, para o médico identificar a espécie e o que deve fazer para o tratamento. E como será que fica o tempo em todo o estado? É o que a gente confere agora com a Vanessa Nora, direto da Central do Tempo. Oi, gente, muito bom dia para você que acordou cedinho e está com a gente aqui em mais uma edição do ND Agro. Hoje o tempo fica estável, mas tem a possibilidade de pancadas de chuva localizadas no litoral norte, no norte e no Vale do Itajaí, por causa da circulação marítima. Na região oeste de Santa Catarina, o tempo fica mais firme. Vamos ver juntos as temperaturas? Chapecó no oeste, 29 de máxima, Joaçaba no meio oeste, 31, Joinville 30, Itajaí 30 também, Blumenau e Florianópolis e o sul do estado, Criciúma, 28 de máxima hoje. Boa parte do período de terça-feira até o dia 12 de março deve ser marcado por tempo seco e pouca chuva para todas as regiões do nosso estado. Nessa semana que está começando, a circulação marítima, que são os ventos que trazem umidade do mar, vão ser frequentes no litoral de Santa Catarina, favorecendo a condição de pancadas isoladas de chuva, especialmente entre Florianópolis e o litoral norte do nosso estado. Um bom domingo a todos, uma ótima semana e até mais! Você já parou para imaginar a dimensão do lixo formado com a produção e o consumo de ostras? São montes de cascas, muitas vezes descartadas incorretamente. E esse é um material riquíssimo. Por isso tem um projeto super bacana que está ajudando a mudar esse cenário aqui na capital. Pesquisadores estão testando a utilização de cascas de ostras na agricultura e na construção civil. Santa Catarina é o maior produtor de ostras do país. Só na Grande Florianópolis são cultivados 80% de toda a produção nacional.
Na retirada das conchas do mar, algumas acabam sendo descartadas. Isso porque não se desenvolveram como deveriam. E assim, as conchas vão ficando dentro d'água, trazendo um problema ambiental bastante preocupante. Durante muitos anos, né, o setor produtivo não entendia que isso aqui viraria montanha de lixo, porque o que a gente olha quando vê o mar é um espelho d'água, mas a gente não enxerga o que está lá embaixo, né? E o que estava se promovendo era isso, né? Montanhas de conchas de ostra que não são daquele ambiente, né? Foi aí que o Leonardo percebeu que todo esse material poderia ter um destino diferente. Ele, que trabalha com ostras há mais de 30 anos, viu nas conchas a chance de negócios. Hoje ele recolhe, guarda e vende todas as cascas das ostras produzidas, ou então aquelas consumidas pelos clientes. A gente começou a ter que usar a criatividade para transformar o lixo em uma outra alternativa de renda, né? Nossa base de compra basicamente é para a produção de artesanato, né? Temos vários consumidores que compram essa concha para fazer o artesanato das conchas de ostra. Falando do tema, né? Santa Catarina, Florianópolis, ostra, se vende muito artesanato de concha. Mas além do artesanato, teve quem viu mais possibilidades para as conchas das ostras. E é aqui, no laboratório do Instituto Federal de Santa Catarina, que as conchas das ostras estão ganhando um novo destino. Os pesquisadores do curso técnico em Química estão testando o uso das conchas na agricultura e na construção civil. A ideia veio da professora Cláudia, moradora do bairro Sambaqui, um dos pontos tradicionais de cultivo de ostras na ilha. Foi analisando a composição dessa casca tão rígida que se descobriu que ela poderia ser reaproveitada de forma sustentável. A gente percebeu assim, que existe uma grande geração de resíduo sólido das conchas de ostras que são descartadas, né? Tanto pelos restaurantes quanto pela atividade de maricultura. E a gente propôs essa ideia para a Associação de Moradores, quem sabe a gente faz uma pesquisa para descobrir como a gente poderia reutilizar esse resíduo para que ele deixe de ser um resíduo e vire matéria-prima. O processo de fabricação começa com a limpeza das conchas para retirar o sal e outras impurezas. Depois as conchas são quebradas para serem trituradas no liquidificador. O processo resulta em um pó. Esse pozinho é o ponto inicial para a mistura com resina e formação das pedras que podem substituir o mármore ou o granito. Existem muitas pedras que são artificiais, ou seja, eles usam pó de calcário com resinas poliméricas. E eu percebi que todas essas placas que eles vendem nas marmorarias são importadas. Então a ideia surgiu, quem sabe nós desenvolvemos uma tecnologia de produção dessas placas que possam substituir os granitos naturais, evitando também a extração, e também substituir os importados, né, com um preço mais acessível no mercado nacional. Mas o pó das conchas de ostras também pode ser um ótimo adubo. A análise química detectou o nível de acidez presente na composição e o quanto as conchas podem contribuir para a correção da acidez do solo. As nossas reservas de calcário, que são usadas para corretivos de acidez, elas têm um volume limitado. E pelo consumo atual de corretivos do solo pela agricultura, a gente esgotaria essas reservas em menos de 80 anos. Então, a ostra ela é rica em calcário, ou seja, ela poderia substituir esse minério que é extraído das minas, evitando o impacto ambiental de extração do minério e fornecendo um produto com qualidade equivalente. O projeto de pesquisa, que começou em 2019, tem o Leonardo como um dos parceiros. Um maricultor que há anos busca um destino correto para as conchas, fornece a matéria-prima para os pesquisadores. Quando o IFSC, o ano passado, nos procurou para fazer parte da pesquisa, de pronto a gente aceitou participar, então eu acho que com bons olhos vai ser um mega resultado para o setor produtivo, né? A iniciativa da professora Cláudia tem ainda muitos desafios nesse ano, mas a meta principal é conseguir mostrar que todas as conchas de ostras, que ainda hoje são descartadas incorretamente, podem gerar renda e ajudar a preservar o meio ambiente. Ao invés de ser um resíduo que muitas vezes é descartado no meio ambiente, no mar ou junto com todos os outros resíduos e que vai causar um impacto ambiental, ele pode ser uma fonte de renda. Mais uma pausa no ND Agro de hoje e depois do intervalo a gente te mostra uma receita de frango super saudável. Vai pegando papel e caneta que nós voltamos em instantes.